televisão no Brasil. O que encontramos quando ligamos este aparelho? Esporte, cultura, entretenimento. Ciência e tecnologia, política, assuntos nacionais e internacionais. Sensacionalismo. O que significa esta abordagem tão falada na comunicação? O que a televisão é para um jornalista nos dias atuais? Como é que surge o interesse de uma pessoa entrar para este meio? Um grande exemplo que vamos apresentar para você vem do nosso entrevistado especial Alexandre Azanchi. Ele é repórter da TV Tem, afiliada à Rede Globo e atua no interior de São Paulo. E mais, as curiosidades que talvez você ainda não conhece sobre este meio de comunicação. E que vai conhecer agora no Teleusc, que já está no ar. Boa noite! Boa noite! Nós começamos esta edição fazendo uma pequena viagem ao passado para descobrir um pouco mais sobre o surgimento da televisão no Brasil. E quem vai nos guiar por essa história são os nossos repórteres Ednan Gomes e Guilherme Lima. Os anos 50 e 60 tiveram os profissionais que vieram do rádio, que era o maior meio de comunicação da época, e muitos programas vieram deles, como o jornalístico O Repórter Esso. O primeiro telejornal foi ao ar no dia seguinte à inauguração da TV, e chamava Imagens do Dia. Os teleteatros faziam sucesso na época, dando início ao desenvolvimento da teledramaturgia. Anos 70. Foi nos anos 70 que aconteceram as primeiras grandes conquistas técnicas da TV brasileira. A transmissão em rede por via satélite e logo depois a possibilidade de se transmitir programas em cores. Em 1973, estrearam programas importantes que existem até hoje, como o Fantástico, que surgiu como um dos símbolos da nova estética televisiva, e o Globo Repórter, que trazia documentários produzidos por diversos cineastas brasileiros, trazendo um apelo menos popular e com maior qualidade. Em 1977, estreou Bom Dia São Paulo, que representou a primeira experiência de um telejornal matutino. Em 1979, a TV Tupi teve um programa de grande relevância, que foi o Abertura. No final do regime militar, o programa voltou a debater a política e a democratização, encorajando outras emissoras a também tocarem no assunto. Em 1980, a Rede Tupi encerra seus trabalhos e sua concessão é dividida em duas. Em 81, Silvio Santos inaugura o SBT, que buscava unir o popular e o moderno. 2 anos depois, Adolfo Bloch inaugura a Rede Manchete, que ia na contramão e tinha o slogan "A TV de primeira classe". Na dramaturgia, o último capítulo da novela Roque Santeiro teve 100% de audiência e os programas de auditório ganham força. Entre os sucessos da década estavam Milkshake da Manchete, Viva a Noite do SBT e Chacrinha na TV Globo. A abertura política provocou uma explosão no chamado jornalismo cão, com programas como O Homem do Sapato Branco, agora na Band, e Aqui Agora e O Povo na TV do SBT. Anos 90. Marca a chegada da TV por assinatura no Brasil, com canais segmentados para diversos públicos. A novela Pantanal, da TV Manchete, escrita por Benedito Rui Barbosa, abala a audiência do Jornal Nacional, quebrando a hegemonia da TV Globo e fazendo os roteiristas repensarem suas obras de ficção. Foi nessa época que as maiores emissoras se estruturaram de melhor forma, com a inauguração em 1995 da Central Globo de Produções no Rio de Janeiro e do Complexo Anhanguera em São Paulo para uso das produções do SBT. O Linha Direta inovou no final da década, misturando jornalismo investigativo com a teledramaturgia. Em 1998, a TV Bauru foi vendida e passa a se chamar TV Modelo. Em maio de 2003, o grupo que mantinha a TV Modelo vendeu a emissora mais uma vez. A partir daí, ela passou a se chamar TV Tem e a integrar uma rede de filiais em São José do Rio Preto, Sorocaba e Itapetininga. Durante a primeira década do século XXI, a televisão se aproximou cada vez mais da linguagem do cinema, transformando filmes em minisséries, como A Cidade dos Homens e Antônio. Os enredos das novelas ganharam qualidade técnica e também se modernizaram, como em Cordel Encantado e Avenida Brasil. Surgem os reality shows, programas como A Casa dos Artistas do SBT, Simple Life da Record e Superstar da Globo. Esse formato não fica restrito só ao entretenimento. No jornalismo, o Profissão Repórter se torna um grande sucesso.
A TV perde audiência para a internet e, assim, usa essas e outras mídias, permitindo mais interatividade com os espectadores. Começa a digitalização. A partir de 2007, a qualidade de som e imagem, a interatividade estão cada vez mais próximas do público, com a abertura oficial das transmissões em HDTV. Alguns de vocês a viram nascer, engatinharam com ela, acompanharam cada passo, até aquela desajeitada caixa de madeira cheia de válvulas se tornar parte da família. Adolescente, eu ainda me lembro lá na minha casa, assisti as primeiras transmissões em cores. Fatos que marcaram não só uma geração, mas todo o país. Momentos que gostamos de lembrar e outros que não devemos esquecer. Tantos atores, atrizes, apresentadores que fazem parte das nossas vidas. Quantas histórias, heróis e vilões, encontros e desencontros assistimos juntos. Quantas vezes o Brasil parou para acompanhar um novo último capítulo? Todos vivendo o mesmo sentimento, no mesmo instante. Interessante, né, Lois? Vamos agora mostrar um pouco de sensacionalismo. Será que todos sabem o que significa? Pois é, Matheus. Sensacionalismo é geralmente o nome dado a um tipo de postura que se caracteriza pelo apelo emotivo e uso de imagens chocantes na cobertura de um fato, por exemplo. Para esclarecer melhor sobre isso, a nossa jornalista Tainá Fogaça explica pra gente na matéria que veremos agora. O sensacionalismo consiste numa postura editorial marcada por recursos emocionais no tratamento de notícias como as de crime, sexo, morte, desastre e sobrenatural. É um estilo jornalístico que amplifica a importância de um acontecimento, nem sempre de interesse público, exagerando no tema, no texto e na apresentação visual da matéria. Toques do sensacionalismo já poderiam ser notados na Roma Antiga com sua Acta Diurna, que eram relatos e anúncios oficiais que eram produzidos e exibidos diariamente em murais públicos, que serviam para espalhar as notícias para a população não alfabetizada. O sensacionalismo também pode ser encontrado nos livros do século XVI. No entanto, historiadores afirmam que essa era apenas uma forma de ensinar lições de moral para as pessoas. Esse método de jornalismo foi fortemente usado sob as classes sociais inferiores,
Classe essas que tinham menos interesse em obter informações sobre outros assuntos como política e economia. Assim, o público se sentia mais interessado nos jornais. A modalidade do sensacionalismo que conhecemos hoje veio da França entre 1560 e 1631, através do jornalismo impresso. Esses impressos eram muito parecidos com os jornais sensacionalistas da atualidade. No meio impresso, é comum encontrar jornais com temas e coberturas que priorizem o popular, e no telejornalismo não é diferente. Pode-se citar como exemplo o programa Aqui Agora, exibido pelo canal SBT nos anos 90. O jornalista Luiz Carlos Alborguete, conhecido como Dalborga, também ficou conhecido pelo seu estilo popular de noticiar os fatos. Alborguete foi o pioneiro no jornalismo policial, juntamente com Gil Gomes, jornalista que antes trabalhava com cobertura esportiva. Gil e Dalborga criaram uma vertente do jornalismo, aproveitada por outros jornalistas policiais, como Carlos Massa, o Ratinho, José Luiz Atena e, mais recentemente, o jornalista Marcelo Rezende, apresentador do programa Cidade Alerta. O jornalismo sensacionalista tem sido alvo recorrente de críticas negativas, entretanto, parece garantir um alto índice de audiência às mídias, principalmente a televisão. E paralelo a tudo isso, vamos apresentar os diferentes assuntos que são abordados na televisão, da ciência ao entretenimento, passando pela política e assuntos internacionais, tendo em vista que os espectadores estão sujeitos aos mais diversos temas. Exatamente, e quem vai nos explicar um pouco mais sobre eles é a nossa equipe de jornalistas Monique Claro, Renata Ribeiro e Roberto Valim. Geralmente, os programas que abordam temas relacionados ao crime possuem caráter sensacionalista. Exibidos em diversos horários, esse tema pode estar vinculado diretamente com o jornal. Atualmente, todos os jornais da TV aberta possuem um espaço para falar sobre o assunto. Ou também ter um programa paralelo, como é o caso dos programas Cidade Alerta, Brasil Urgente, entre outros. Há também o caso do programa Polícia 24 Horas, que toma por objetivo exibir a rotina de policiais militares na tão agitada e temida cidade de São Paulo. Quando o assunto é ciência e tecnologia, a linguagem televisiva necessita ser um pouco mais clara e menos codificada, pois grande parte do público telespectador pode não entender o desenvolvimento da reportagem. É importante que notícias envolvendo esses temas estejam presentes em programas da TV aberta, para que o público possa compreender e desfrutar dessas novidades tecnológicas. Notícias envolvendo assuntos internacionais, principalmente quando vêm da América do Norte e Europa, interessam a população pelo fato de estarem vindo de países de elite. Entretanto, é importante informar e alertar os telespectadores sobre os problemas e benefícios de outras regiões do mundo. A grande maioria das emissoras de TV brasileiras possuem jornalistas em pontos estratégicos do mundo, onde sempre ocorrem fatos de grande relevância, como Nova York, Barcelona, Roma, Tóquio, Israel, entre outros. Eles são conhecidos como correspondentes internacionais e têm a função de transmitir os acontecimentos do local onde ele está ou em lugares próximos. O direito aos serviços de radiodifusão são dados por meio de concessão pública, ou seja, uma autorização atribuída pelo governo federal. Quando essas concessões são dadas, as emissoras devem obedecer a propósitos legais e constitucionais durante o uso da concessão, como privilegiar a educação, a cultura nacional e regional, não formar monopólio de propriedade, entre outras metas de cunho moral, financeiro e fiscal. No Brasil, de forma geral, esses propósitos não são obedecidos, e é aí que vemos onde a TV e a política mais se encaixam, num jogo de interesse pelo poder político e midiático. Mas, com toda essa informação política no meio de comunicação mais popular do Brasil, por que grande parte da população mostra-se tão desinteressada por política? Bem, o jogo das concessões e outros interesses comprometem a qualidade e a seleção das informações que serão transmitidas ao público, fazendo com que as pessoas recebam uma rasa porção da verdade, e muitas vezes apenas um ângulo dela. Os canais de TV aberta do Brasil carregam consigo a grande responsabilidade de poder ser informadores de opinião num país democrático e plural. Embora esse seja um assunto pouco apreciado pelos brasileiros, ele está presente e faz parte de cada momento da vida do cidadão, desde o primeiro emprego, na hora de fazer as compras no mercado até o abastecer o carro.
dos telejornais sempre há uma parte direcionada à economia. E por ser um assunto complexo, os editores usam gráficos, infográficos e histórias reais que exemplificam uma situação econômica. Na TV aberta, temos a Record News com o programa Economia e Negócios, que usa um formato de informação acessível e convidativo aos telespectadores, dando dicas de economia doméstica e úteis para o dia a dia. Na TV aberta, temos vários exemplos de programas que conseguem fazer a mistura do jornalismo e entretenimento, como por exemplo os programas Hoje em Dia, Programa da Tarde e Domingo Show da Rede Record de televisão, o programa Encontro da TV Globo e o Custe o que Custar da TV Bandeirantes. Mas o maior destaque fica com o programa de auditório comandado por Gugu Liberato no SBT. Nos anos 90 e 2000, o Domingo Legal, com o famoso helicóptero do Gugu, que sobrevoava a cidade de São Paulo atrás de ocorrências ao vivo. Mas dessas ocorrências, a mais marcante ocorreu no domingo, dia 3 de março de 1996, quando o programa fez a cobertura completa do acidente que resultou na morte do grupo Mamonas Assassinas. O programa, que na época tinha o seu horário de exibição do meio-dia às 4 da tarde, falou sobre o fato durante toda a sua exibição, com repórteres mostrando notícias exclusivas e em primeira mão. O Teatro Silvio Santos, que é um complexo de televisão que pertence ao empresário e apresentador Silvio Santos e foi inaugurado exclusivamente para atender o departamento de entretenimento da emissora, se tornou o palco de uma das maiores coberturas jornalísticas já feitas da TV brasileira. Naquele dia, o programa de Gugu Liberato conseguiu obter uma média de 37 pontos e picos de 47, e está no ranking das maiores audiências já alcançadas pelo canal de Silvio Santos. O que é cultura? A cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo. Ou seja, faz parte da cultura a música, o teatro, a religião, o idioma, escrita, mitos, comidas, danças e pensamentos. Na televisão brasileira sempre existiu um espaço reservado para a cultura de alguma forma. Na TV fechada, por exemplo, recentemente o Grupo Bandeirantes de Comunicação lançou nas principais operadoras de TV por assinatura o canal Arte 1. Primeiro canal brasileiro com programação 100% voltada para a arte e cultura brasileira, com programas sobre teatro, cinema, arquitetura, dança e etc. Na TV aberta também temos o exemplo da TV Cultura, com o programa Prelúdio, que tem um formato de show de calouros, mas ele apresenta música clássica, algo bem diferente de se tratar no de TV aberta. Esse programa estreou na TV Cultura em 2005 e já premiou 7 jovens talentos da música erudita. O prêmio principal do programa é uma bolsa de estudos na Alemanha. Outro exemplo na mesma emissora é o programa Metrópolis, que estreou em 1988 e está no ar até hoje com a mesma matéria-prima, que é arte e cultura em todas as suas manifestações. O programa passou por vários formatos e vários apresentadores, mas continua com a mesma essência, sempre com apresentações musicais e performances teatrais. Também existiu o programa Entre Linhas, que fala sobre literatura e desde março de 2012 se tornou um quadro dentro do programa Metrópolis. O esporte está presente na vida dos brasileiros desde sempre. O povo brasileiro aprendeu a vibrar com os atletas em diversas modalidades, mas a grande paixão do brasileiro sempre foi o futebol. A primeira partida de futebol transmitida foi no dia 18 de setembro de 1955. A partida foi entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro e foi exibida ao vivo pela TV Record. Hoje é muito normal vermos na televisão em geral programas de mesa redonda para discutir os jogos, mas isso tudo começou em 1963 pelos jornalistas Luiz Mendes e Walter Clark, que criaram na TV Rio o programa Grandes Revista Esportiva. A ideia do programa veio de Luiz Mendes após assistir a um debate sobre política. Esse modelo criado nos anos 60 continua fazendo sucesso até hoje e agradando muito a todos os apaixonados por esporte. O esporte tem tanta força no Brasil que existem mais de 11 canais dedicados exclusivamente ao esporte. Chegou a hora tão esperada, Matheus. Isso mesmo, Lois. Dias atrás eu estive com o repórter da TVT de Bauru, Alexandre Azanqui, que nos concedeu uma entrevista super bacana, onde ele conta um pouco mais sobre a sua entrada na televisão, seu dia a dia no trabalho e finaliza com um grande recado para os futuros jornalistas.
Olha só. O jornalismo entrou na minha vida desde moleque. Desde que eu tinha 6, 7 anos, assim, eu brincava com a minha irmã de fazer rádio. Então, a gente montava um estúdiozinho em casa e fazia fita cassete de programa de rádio. Depois, a hora que meu pai comprou uma câmera JVC pequenininha, assim, a gente começou a fazer programa de televisão tipo bancada, então eu brincava de fazer matéria em casa. Bobeira de criança, assim, que depois quando você cresce, assim, você começa a direcionar a tua profissão, né? Aí você vê que, nossa, depois que você para pensar, fala, putz, quando eu era moleque eu já fazia isso, né? Eu já tinha essa veia. Mas, pra você ter ideia, eu fui entrar no jornalismo depois de prestar medicina durante 4 anos. Então, tentei por várias vezes, queria fazer pediatria. E fiquei várias vezes, parei no vestibular, né? Uma vez eu quase entrei na Paulista de Medicina. Só que eu tinha essa veia do jornalismo também. Aí eu decidi prestar o jornalismo na Unesp aqui de Bauru. Aí eu acabei entrando e falei, quer saber? Acho que é isso que deve estar escrito para eu fazer e eu não me arrependo. Os anos da faculdade foram sensacionais, assim, tanto em questão de amizade como de conhecimento, né? Foi a primeira vez que eu saí de casa, efetivamente, né? Eu sou de Americana, interior de São Paulo, e eu tive esse contato com a televisão em si foi a partir do 3º ano da faculdade. Eu sempre gostei muito da televisão, só que eu tinha a ideia de que a televisão ela ia entrar na minha vida muito lá pra frente, depois de formado, depois de vários anos, assim. Sempre gostei, mas como eu também gostava de fazer rádio, e a Unesp ela te forma muito para você trabalhar por impresso. Ela tem uma formação por impresso muito interessante. Qualidade de textos, então você trabalha muito isso. Então você não é tão direcionado para essa área audiovisual. Então eu fiz o estágio em rádio e a televisão ela entrou na minha vida assim por acaso. Eu achava que ia demorar muito tempo, como eu te falei, para entrar em televisão e por obra do destino, um amigo meu que já tinha se formado, trabalhava na TV Tem, me convidou para fazer um acompanhamento logo uns 2 meses depois de formado. Eu estava desempregado e aí o chefe dele foi com a minha cara, o chefe aqui de Bauru também, e aí acabaram me dando uma oportunidade para começar na TV Tem. Isso vai fazer 6 anos. Então, quer dizer, eu comecei na televisão por acaso, estou até hoje, e hoje não me vejo sem ela de jeito nenhum. A televisão, para mim, ela é o meu combustível, ela é o que me move. Hoje eu não me vejo fazendo algo que não seja na televisão, ou na parte, ou de frente para a câmera, ou por trás da câmera. Mas não desmerecendo os outros meios de comunicação, como impresso, rádio, internet, mas é algo que está no meu sangue. Eu acho que eu fiquei viciado nisso. Então pretendo seguir em televisão até onde eu tiver força ou até onde me derem oportunidade. O dia a dia ele é bem eclético, então assim, a gente não tem uma rotina fixa. O bom da televisão é que você não tem rotina, você tem seus horários, você às vezes faz produtos muito parecidos, mas cada dia é diferente do outro. Então você não sai daquele trabalho maçante e a televisão ela te permite isso. Você conhece pessoas diferentes, locais diferentes, você tem a interação que você tem com o entrevistado, com o público. É muito bacana. E o bom da televisão, pela abrangência dela, você consegue às vezes ajudar pessoas, né, que dificilmente conseguiriam ser ajudadas por um outro meio. Então, de repente, você mostrar a situação de calamidade em algum local, a situação degradante que algumas famílias vivem, às vezes você conseguir, por meio das imagens, por meio de um bom material, conseguir persuadir autoridades, persuadir pessoas para que possam ajudar, isso eu acho sensacional e é isso que move a televisão a todo momento. A TV digital, ela, além da qualidade de imagem, que é visível, absurdamente maior do que a analógica,
você vai ter a possibilidade de uma interatividade muito maior. Então, ainda, lógico, está ainda caminhando aqui no país essa questão da TV digital, mas futuramente as pessoas vão poder acessar conteúdos dentro da TV digital que hoje só seria possível por meio da internet de uma forma onde a pessoa tem que correr atrás. A televisão digital ela vai te possibilitar, de repente, a ver uma reportagem dentro da sua casa, na frente da televisão, e você poder se aprofundar num determinado assunto, você poder interagir com esse assunto, quer dizer, então ele vai te dar N possibilidades para, de repente, você direcionar aquilo que é interessante para você conseguir filtrar o que, de repente, esse tipo de matéria para mim não interessa, eu quero ver esse conteúdo apenas, isso que você às vezes tem na internet você vai ter diretamente na TV digital. Para nós, no dia a dia, ainda para quem está na rua, para quem está em campo, não muda muito, a não ser pela questão do equipamento ter um pouco mais de qualidade, de repente, antes quem trabalhava com as fitas em VHS, as fitas em DVCAM, então a gente de repente, a gente tinha um material que tinha uma qualidade um pouco menor. Hoje não, a gente tem uma qualidade, a gente trabalha com material em HD, então quer dizer, o teu produto ele tem uma qualidade visual muito maior, você tem um risco menor de perda de material, mas ainda para nós que fazemos a reportagem, o serviço é o mesmo, quer dizer, reportar, noticiar, isso continua sendo do mesmo jeito que ocorria lá atrás. A TV digital só está mudando um pouco a nossa linguagem. Como a gente está chegando mais próximo do telespectador, o jornalista, né, ele tem que fazer um exercício diário de se aproximar cada vez mais do telespectador dentro da sua linguagem. Então, antes existia uma forma mais engessada de fazer jornalismo, onde existia um âncora sentado, falava com termos técnicos, quadrados, o jornalista também. Hoje em dia não. O apresentador e o repórter ele tem que procurar falar com termos que são do cotidiano das pessoas e para conseguir entrar mais facilmente na casa delas. O jornalismo, ele prega peças na gente, então o jornalismo, às vezes ele faz com que nós jornalistas acabem desanimando, a gente acabe desanimando com a própria profissão por N questões, questão de rotina, questão de estresse, que é bem pesado no jornalismo, mas quando o jornalismo faz parte está no seu sangue, quando o jornalismo está nas suas veias, você não pode desistir jamais, assim, é uma profissão fascinante, você tem contato com todo tipo de pessoa, com todo tipo de situação possível, e então quem tem a possibilidade de seguir nesse curso e tem essa veia, não pode desistir jamais, por mais pedras que apareçam no caminho, porque aparecem mesmo depois de formado, mesmo depois de 10, 15 anos de formado vão aparecer, só que só os bons vão chegar até lá, então desistir jamais. Adorei, Matheus! Muito interessante nós, estudantes de jornalismo, termos essas referências, ainda mais com um repórter tão experiente no meio de comunicação que é o Alexandre. Sem dúvidas, Lois. Sou grato a ele por ter tirado um pouco do seu tempo para nos dar essa oportunidade de entrevistá-lo. Bom, e dando continuidade ao nosso roteiro, que tal destacarmos aqui algumas curiosidades da televisão brasileira que talvez muitos não sabem e que não podem passar batidas. Pudemos ver que a TV talvez seja o meio de comunicação que mais tem influenciado a vida das pessoas nas últimas décadas e possivelmente continuará desenvolvendo seu papel de grande importância na mídia. Veremos agora alguns fatos curiosos sobre a TV brasileira em seus 64 anos de existência. A TV Tupi São Paulo foi a primeira emissora de televisão brasileira. A emissora operou no canal 3 até 1960,
passando a operar no canal 4 até o seu fechamento em 18 de julho de 1980. A primeira telenovela foi nela, chamada Sua Vida Me Pertence. Teve 20 capítulos com cerca de 15 minutos cada, que eram exibidos 2 vezes por semana, ao vivo, às 20 horas. A primeira telenovela com produção em cores foi o Bem Amado, e também foi a primeira a ser exportada. Já a novela Suave Veneno, exibida em 99, detém até hoje o título de telenovela com menor índice de audiência da Rede Globo. O primeiro programa a ser criado especialmente para a televisão foi o TV na Taba da TV Tupi, cuja apresentação ficava a cargo de Homero Silva e, além dele, ícones da TV como o ator Lima Duarte, a apresentadora Hebe Camargo e o ator Mazzaropi, que também participavam. Silvio Santos estreou em 1966 na TV Globo com o programa Música e Alegria, que tinha 4 horas de duração nas tardes de domingo. Em 67 foi para a TVS. Em 1981 criou o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, onde segue dono até hoje. A TV Record, que mais tarde se tornou a Rede Record de televisão, foi inaugurada em 1953 e é a mais antiga emissora de TV em atividade no país. Em 1955, estreou na TV Rio o primeiro programa de auditório no Brasil, o Programa de Gala, também apresentado na Rede Globo e na TV Tupi. Por eles passaram nomes como Oscarito, João Gilberto e Chico Anísio. E foi assinada em outubro de 1959 pelo então ministro da Justiça Armando Falcão a primeira legislação regulamentando a censura de TV no Brasil. Através de decreto federal em 1961, o intervalo comercial é fixado em 3 minutos e é proibida a participação de menores de 18 anos em programação de debates. Em 62, Jânio Quadros obriga por decreto a dublagem de todos os filmes transmitidos pela TV. Também, por decreto, era obrigatória a transmissão diária de 25 minutos de filmes brasileiros. Bom, galera, Teleusk chegou ao fim. Para você rever as matérias apresentadas aqui, é só digitar Teleusk no portal de vídeos YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e nós nos encontramos em uma outra oportunidade. Uma boa noite para você e até logo. Boa noite e ótima semana.